Mas uma notícia triste envolvendo um falso profeta que se dizia pastor de igreja terminou cometendo um crime terrível contra uma criança de 13 anos. Essa criança aqui. E esse vídeo vai ser sobre essa notícia, sempre, sempre com um cunho analítico crítico, sempre crítico de como, do que a fé se transformou hoje. Geradores de assassinos, geradores de malfeitores, geradores de golpistas, geradores de pessoas que não têm escrúpulos nenhum e pessoas frias, pessoas que sobem no púlpito, no altar, para falar de uma coisa, para falar de um amor que ele nunca viu, nunca vai ver, e para falar de um céu que ele, na realidade, é um inferno para ele. É muito triste que essa notícia está dizendo. E para contextualizar aqui o vídeo no início é o seguinte: eu estava pesquisando aqui, na realidade, o crime que aconteceu de ontem para ontem, não lembro, da menina que saiu da igreja. A menina que saiu da igreja e foi sequestrada por 3 pilantras e foi levada e o corpo foi encontrado. Eu estava pesquisando porque estava rolando um burburinho que tinha sido um que ela tinha saído da igreja. Você sabe como é que é a internet, né? Já bota ali, não, porque o pastor que não sei o quê, mas na realidade não tem nada a ver e tal. Vi as notícias aqui, não tem nada a ver. E aí, no decorrer dessa minha pesquisa, eu me deparei com essa notícia que também é quente. É uma notícia do dia. Foi atualizada 5 dias atrás, dia 14. É uma notícia que é o seguinte: a menina, um pastor de um determinado lugar, deu uma carona, segundo ele, deu a carona para uma menina, que é essa garota aqui, de 13 anos, e no meio do caminho ele cometeu lá o sacrilégio que ele quis. Só que tinha uma pessoa, à parte, que viu a ação, viu a menina caindo do carro, e ele voltando, pegando a menina, jogando dentro do carro, enfim, aquela ação toda. E filmou, gravou a placa e tal, prenderam ele confessou e já foi. E aqui a gente vai ver a notícia agora. Antes de antes de falar o nosso sentimento de abominação para esses caras. Adolescente morta por pastor. O que se sabe, o que falta esclarecer. João das Graças Pachola, nome do cara, nome do canalha, de 54 anos, confessou ter Stephanie Vitória Teixeiras Ferreira, de 13 anos, que estava desaparecida. O corpo da vítima foi encontrado na última terça-feira. A menina Stephanie Vitória Teixeira, tá, o nome dela é grande, 13 anos, foi encontrada morta em BH na última terça-feira, 2 dias depois de ter sido vista pela família pela última vez. O pastor João das Graças Pachola, de 54 anos, vizinho da vítima, confessou ter matado a adolescente. Ele foi preso. Lógico, evidente, né? Evidente. Stephanie estava desaparecida desde o dia 9, quando saiu de casa por volta das 15 horas para visitar uma amiga. Ela não, ela não chegou ao destino nem voltou para a sua residência familiar. A família fez um cartaz em busca de informações sobre o paradeiro de Stephanie, soube que testemunhas tinham notado uma movimentação estranha em um carro, envolvendo um homem e uma jovem em Ribeirão das Neves. É... Na segunda-feira, 10, os familiares visitaram. Os familiares da vítima levaram esses detalhes para a Polícia Civil, quem encontrou o registro da denúncia feita pelos testemunhas. As testemunhas já tinham visto a ação do vagabundo, foi na delegacia e já deu uma queixa, já estava uma queixa registrada sobre essa movimentação. Aí a família ficou sabendo e foi lá verificar, já tinha essa denúncia. Vamos pular aqui um pouco, eu quero só fazer essa crítica aqui, esse vadio. Como as investigações surgiram. Aqui.
o que o pastor disse à polícia. João Desgraça Pachola confessou ter aniquilado Stephanie e indicou o local que havia desovado o corpo da menina. De acordo com a Polícia Civil, ele disse que ofereceu uma carona para a adolescente no domingo e a esganou porque ela teria dado um tapa no rosto dele. Ai, meu Deus do céu. Já foge de um princípio, né? Já foge de um princípio, né? Que esses falsos profetas adoram falar, né? Que Jesus disse que se você levasse um tapa, você dava o outro lado, né? Mas esses caras, como eles são descontrolados, ele tá alegando que a menina deu um tapa nele e ele foi e matou a menina. Ele não só não deu o outro lado da face dele que Jesus ensinou para ele fazer, ele matou, ele aniquilou, ele esganou um ser humano por causa disso. Aí a cara desse salafrário aqui, a cara desse monstro, a cara desse monstro. Agora você olha para a cara desse homem e me diga se você não desejaria do fundo do seu coração que existisse pena de morte para uns homens desse aí que fazem essas malfeitorias nesse tipo. Ó, uma pessoa entra numa igreja que tem um cara desse pregando. Um cara desse chora. Vocês não têm noção como esses caras são persuasivos. Ele chora. Ele chora. Ele toca aquela musiquinha de cunho emotivo. Mas no fundo, o que ele tem no coração é o próprio Satanás, o próprio demônio dentro do coração. Aí a garotinha de 13 anos, a vida inteira para viver, foi pro céu antes do tempo por causa desse pastor que fez essa atrocidade. Aí aqui ele fala assim, ó. A perícia identificou sangue no carro do pastor, tá, beleza. Aquele é onde ele fala que agrediu ela porque ele bateu no rosto dela. Na realidade não existiu isso aí. A gente, pela própria análise do que tá acontecendo aí, não existe você oferecer carona para uma pessoa, ainda mais uma criança. Primeiro que você vê uma criança, você vê uma criança que você não conhece sozinha, você passa direto. Você vê uma criança que você conhece sozinha, você pergunta onde é que tá o pai dela, onde é que tá a mãe dela. Você não oferece carona simplesmente. E você não oferece carona para uma criança e a criança vai lhe bater do nada. Uma criança de 13 anos, ela vai lhe bater do nada. Provavelmente é achismo, mas provavelmente esse cara ele é um predador. Esse cara é um predador. A cara dele não nega que ele é um predador. E ele tentou alguma coisa com a criança. A criança reagiu, bateu nele, e aí ele viu que não ia dar certo e falou que se eu largar ela, ela vai contar para a mãe. E a mãe da menina conhecia ele. A mãe da menina disse que já tinha ido na igreja dele. E aí, se a menina fosse contar para a mãe, a casa dele ia cair, né? Ia cair, e você sabe que o orgulho desses falsos profetas é muito mais alto do que a própria fé que eles têm. Eles têm um orgulho muito maior. E aí a casa dele caindo ia ruir o império pentecostal dele, um império de Deus que Deus deu para ele. E aí ele achou por melhor fazer o quê? Ceifar a vida de um inocente. Ele decidiu ceifar a vida de um inocente, simplesmente para livrar a barra dele de um crime predatório. Que tudo indica que isso é um crime predatório, que o cara tá aqui dizendo que ofereceu carona à adolescente no domingo e a esganou porque ela teria dado um tapa no rosto dele. Primeiro que a adolescente não ia fazer isso. Se ela aceitou a carona, ela ia quietinha ali, por mais rebelde que a criança fosse, esse tipo de ação ela não ia tomar. Isso aí ele tentou alguma coisa, passou a mão na perna dela, passou a mão em algum lugar, é um predador. E aí ele reagiu dessa forma porque os requintes do crime, sim. Conforme o registro da polícia, Stephanie Vitória foi encontrada sem vida no local indicado pelo pastor, uma região de mata na divisa entre Esmeralda, Ribeirão das Neves e Rio Grande do Sul. O corpo da adolescente foi
velado, blá, 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 blá. Pronto. E aqui, ó. Qual era a relação da vítima com o suspeito? Segundo a Polícia Civil, João Desgraça Pachola morava na mesma rua da família de Stephanie. A mãe da adolescente também chegou a frequentar a igreja do pastor, fechada há 5 anos. Tudo indica que isso aqui foi um crime. Não é passional, porque passional é aquele crime que o cara, quando. Enfim, é o crime do cara querer se livrar. Ele tentou fazer alguma coisa com a menina e a menina revidou. É tanto que parte em uma parte aqui da matéria diz que a menina pulou do carro e alguém viu. Deixa eu ver se eu acho aqui para ler novamente. Já tô terminando o vídeo. Desde quando a vítima estava desaparecida? Deixa eu ver aqui. Segunda-feira, aqui. Aqui, ó. Nas testemunhas aqui, ó. As testemunhas disseram que viram um carro estranho em uma estrada de terra uma jovem pulando do carro. Então a menina pulou do carro, a menina tentou se desvencilhar do abusador, do predador. A menina tentou se desvencilhar do predador, pulou do veículo e caiu na via. Depois, segundo elas, as testemunhas, o homem desembarcou. Pega a visão, o homem desembarcou, pegou a jovem com violência e a colocou novamente no automóvel. Nesse momento, a vítima acabou deixando um chinelo para trás na estrada. As testemunhas ainda conseguiram anotar a placa do carro, graças a Deus. Observem se isso aqui não parece um crime de abuso que esse cara estava tentando cometer com essa criança. Porque, em primeiro lugar, do nada a criança deu um tapa nele e pulou do carro. Do nada, sem ter acontecido nada. E se a criança deu um tapa nele e pulou do carro, porque ele parou do carro e foi buscar a criança e jogou a criança de volta dentro do carro. E aí? Por que você acha que foi isso? Porque no momento em que ela pulou, ele falou assim: meu, se ela for embora, eu tô fudido, cara. Eu tenho que buscar essa menina, eu tenho que aniquilar essa menina. Foi isso que ele pensou. Porque se ele fosse inocente, observe que se fosse um inocente, o que é que você. Vou dar um exemplo aqui. Se fosse na sua situação, você dá uma carona a uma criança. Uma criança rebelde. Vamos supor que a criança seja rebelde. Eu não sei a história dessa menina, mas pelo visto aí não é isso aí o caso. Mas vamos supor que seja uma criança rebelde. Você deu a carona a uma criança rebelde. Daqui a pouco a criança começou a fazer baderna dentro do seu carro. Aí você falou com ela assim: não, você tá fazendo isso aqui. Aí a criança vai dar um tapa na sua cara. Aí você vai lá dar uma sardinha na criança. A criança começa a chorar, abre a porta do carro e pula. Aí você vai descer, pegar a criança, botar dentro do carro novamente e levar a criança e aniquilar a criança porque a criança fez isso? Ou você vai parar o seu carro, pegar seu telefone, ligar para os pais da criança. No caso dele, né, que conhecia a mãe da vítima. Ligar para o pai da criança, para a mãe da criança e falar: rapaz, aconteceu isso, você pegou sua filha aqui, deu uma carona para ela fez isso, e ela pulou do carro aqui e se machucou, e aí você precisa vir buscar. Era o que você ia ter que fazer. Mas não, ele preferiu mentir para a polícia, logicamente, né, que é frouxo, que esses caras não têm honra, esses falsos profetas, eles não têm honra, e acometeu esse crime que destruiu ele e a família dele inteira, né, que às vezes não tem nada a ver, e destruiu, na realidade, 2 famílias, né? Olha pra aí a criança linda, velho. O salafrário, deixar a cara dele na tela, esse salafrário aqui destruiu a vida dele, da mulher dele, da família dele, dos filhos dele, da mãe da menina e dos pais da menina e da família da menina. 2 famílias destruídas por um falso profeta que provavelmente deve ter passado anos e anos e anos e anos pregando a palavra de Deus e chorando na igreja e recolhendo oferta. E no fundo era uma ovelha, era um lobo na pele de ovelha, um destruidor, um assassino, um facínora. Que fica a lição para todo mundo que nós precisamos observar esses caras donos da fé que estão pregando coisas que não existem, nunca existiu, Jesus nunca falou. Eu aconselho
todo mundo que assiste esses vídeos meus que eu faço falando sobre isso, com certo respaldo, porque já participei dessas igrejas, eu recomendo que vocês saiam das igrejas, desviem dessas igrejas, se encontrem com o verdadeiro Deus. Esse Deus que esses caras pregam não são verdadeiros, são alegorias criadas na mente dele para poder manipular uma grande quantidade de pessoas. Esses caras são narcisistas, a maioria deles. Desviem dessas igrejas, saiam, corra, senão você e sua família estarão em perigo sempre. Falou?